Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Ao final, toda a igreja de Cristo diga amém. Diga comigo: a amizade de Jonatas para com Davi. Amém. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amém. Versículo 2: E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu escudo, o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Versículo 6: E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Amém? Gostaria que você repetisse: fizeram uma aliança. Quando você vira a sua Bíblia, a página da sua Bíblia, no capítulo 20, no versículo 11, o subtema diz: Jonatas faz um pacto com Davi. Diga, uma aliança e um pacto. Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós vamos falar sobre 7 lições sobre lealdade. Nós temos há mais de 4 semanas, a um mês praticamente, falando sobre simplicidade e vaidade, sobre lealdade e deslealdade. E hoje nós vamos falar sobre as lições. São 7 lições sobre lealdade. Semana passada nós encerramos a mensagem falando sobre a importância. E a cada mensagem nós temos visto a importância de sermos simples e leais, e usarmos a estratégia de Deus. Quando falamos sobre lealdade, vemos que ele é o único requisito que Deus usa para separar e escolher uma pessoa. Não adianta se a pessoa é bonita, se é alta, se é branca, se é negra, se é pobre, se é rica, se sabe falar bem em público ou não, se ora em língua, se profetiza. Nada disso Deus leva em consideração. Deus não leva em consideração a capacidade do homem, mas o coração simples. E nós temos visto que a lealdade é o principal requisito para que uma pessoa seja abençoada. Quando falamos das 7 lições, a primeira lição fala que a lealdade requer persuasão plena. Diga, a lealdade requer persuasão plena. Nós temos que estar bem certos e convictos da lealdade. Como eu falei, fazem pouco mais de 3, 4 semanas que estamos tratando sobre isso, e por ser um tema tão importante, é um tema que todo ano eu separo para minha vida pessoal, para mim, um período de estudar, de meditar, de relembrar os estudos que já tenho, buscar novos materiais, porque se este é o assunto mais importante, tanto para ser chamado, para ser separado, para ser escolhido e para ser abençoado, não estou falando de milagres, estou falando de ser abençoado. Se este é o principal requisito, então ele deve ter prioridade na minha vida. Então, uma vez por ano, eu separo uma média de 30 a 40 dias para ler, para reler, para meditar, para orar e buscar novos materiais sobre este assunto. Quem tem acompanhado sabe que pelo menos uma vez por ano eu coloco à disposição dos obreiros este material e coloco
um novo material, porque se é importante dentro do contexto bíblico, e é importante para a minha vida, deve ser importante para você também. E dentro do contexto geral da igreja, sempre por média de 1 ano e meio, cada 2 anos, eu procuro tratar deste assunto de uma forma mais direta, porque é algo extremamente importante e essencial para uma pessoa, para uma família, para uma comunidade. A lealdade é o principal requisito. E nós vimos semana passada, no final da mensagem, que se falarmos mais sobre lealdade, teremos menos problemas de infidelidade, menos quebra de aliança, menos infidelidade no casamento, menos rebelião dos filhos contra os pais e dos pais contra os filhos, teremos menos problema nos nossos relacionamentos e na igreja. Então a primeira lição é: a lealdade requer persuasão plena. Você tem que estar 100% convicto da lealdade. Por exemplo, não falaram mal de Jesus? O que falaram de Jesus? Chamaram Jesus de samaritano, de impuro, chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus do principal dos demônios, Beuzebu. Jesus foi atacado, Jesus foi acusado, mas quando nós temos uma persuasão plena, nós vencemos os ataques, as acusações e a deslealdade. Paulo não foi acusado? Paulo foi acusado de não ser apóstolo, Paulo foi acusado de ser perseguidor, Paulo foi acusado muitas vezes, foi perseguido, foi apedrejado. Então Paulo, Jesus, e nós temos que saber que todos nós vamos ser acusados. E para que haja uma lealdade, é necessário que haja uma lealdade 100%. Jesus foi acusado, mas ele estava certo. Paulo foi acusado e estava certo. E nós seremos acusados, e nós temos que ser e estarmos certos. Há um ditado popular que diz que aonde há fumaça há fogo. Mas isso é um ditado popular e há exceção. Nem sempre, quando há fumaça, há fogo. Nem sempre, quando há acusações, há verdade nos fatos. Nem sempre, quando há fumaça, há fogo. No caso de Jesus, havia muita fumaça, mas não havia fogo. No caso de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, havia muitas acusações, mas não havia fogo. Havia muita fumaça, havia muita coisa acontecendo, muita gente falando, muitas acusações, mas não havia fogo. Uma coisa que é necessário para que haja a persuasão plena na lealdade, em relação a uma pessoa, em relação a Cristo, ao Evangelho, aos líderes, aos pais, aos pastores, é que haja uma transparência, que a transparência seja cultivada. Transparência cultiva a persuasão plena. Quando é que eu tenho uma persuasão plena? Quando é que eu tenho? Quando há transparência. Quando tudo está transparente. Se eu quero que as pessoas sejam leais a mim, eu preciso que haja uma persuasão plena, que as pessoas tenham de fato todo o conhecimento da causa. Vou dar um exemplo. Se a mulher, ela quer que o seu marido saiba que ela é fiel, é necessário que haja persuasão plena. E isso vai acontecer por intermédio da transparência. Se a mulher sai e fica algumas horas, some, vem depois de algumas horas, não há transparência. Onde você foi? Eu fui passear. Eu fui com as minhas amigas. Mas aonde você foi com a sua? Quem é as suas amigas? Para onde você foi? Eu fui passear. Quando não há transparência, não vai haver lealdade plena, não vai haver persuasão plena. Por isso é muito importante, para que haja uma persuasão plena, a transparência. E 2 pontos importantes na transparência, é na transparência sobre as finanças, sobre a parte financeira, e a outra sobre a visão. No caso de Jesus,
ele era totalmente transparente. A parte das finanças, quem cuidava era um dos discípulos, um dos apóstolos, Judas. E ele era transparente em relação às finanças. Em relação à sua visão, ele era totalmente transparente. Ele deixou bem claro qual era o seu ministério, qual era o seu propósito, o que ia acontecer, o que ele ia fazer. Por isso, se você quer que as pessoas sejam leais a você, você precisa persuadi-las. E precisa ser uma persuasão plena. Não pode acontecer e ter pontos escuros na sua vida. Não pode ter momentos escuros na sua vida. Tem que ter uma persuasão plena, uma transparência. Você tem que cultivar uma transparência para que haja uma persuasão plena. Quando falamos de transparência, falamos ou tem ou não tem. Hoje é muito comum e há muitas discussões, mas nós vemos até os vídeos engraçados no Facebook, nas redes sociais, que o namorado não entrega o celular para a namorada de jeito nenhum. Há um ponto obscuro. É a minha privacidade. Mas quando você casa, você se torna um só. Então você não tem mais privacidade, você pode ter o seu momento. Você pode ter a sua hora, o seu momento pessoal, particular. Você com você mesmo, com Deus. Você pode ter as suas atividades sozinho, com os amigos. Mas quando não há transparência, não vai haver lealdade plena. Por isso, se você quer cultivar a transparência no seu relacionamento, com certeza vai haver lealdade. Nas finanças, como é comum fazer gastos, ir na loja. Quando eu atendo é comum isso. Nos atendimentos a pessoa vai, compra o perfume, compra para ela, compra para o filho, mas fala, não fala nada para o seu pai, senão seu pai mata a gente. Não há transparência nas finanças. Não há transparência nas finanças e isso vai gerar infidelidade. Ele vai perguntar, mas em que você está gastando dinheiro? Com quem você está gastando esse dinheiro? Aonde? Com quem você está gastando esse dinheiro? Então, quanto mais transparência, mais lealdade. Nós, na nossa comunidade, nós não temos o hábito de colocar o que entrou no mês, o que gastou, o que tem de caixa, o que vai ser feito com o caixa, até mesmo porque isso é muito perigoso. Quantos conhecem a igreja Assembleia ali na frente do Atacadão ali? Conhecem? Vocês sabiam que o tesoureiro daquela igreja sofreu um sequestro relâmpago e foi assassinado? Sabem por quê? Porque eles fizeram uma festa, fizeram as barraquinhas ali na praça, colocaram o púlpito ali fora, fizeram uma celebração, uma brincadeira, a festa. E o tesoureiro, foi dada a palavra para o tesoureiro, e aí ele falou, olha, esta festa está sendo uma bênção, nós vamos conseguir muitos recursos com esta festa, nós vamos conseguir o dinheiro para fazer tal coisa. Nós já temos, vou dar um valor aqui, Isório, só de ilustração, nós já temos 3.000. No outro dia, ele teve um sequestro relâmpago por causa de 3.000. As pessoas matam hoje por R$500. A região que nós estamos, e em qualquer lugar hoje, mas vocês sabem o que é feito com o dízimo de vocês, não é? Vocês sabem principalmente o que Deus faz com os dizimistas. Mas a transparência, é fácil nós olharmos, e pela transparência, nós temos a persuasão plena. Por isso, se você quer cultivar a lealdade no seu casamento, a lealdade com os seus filhos, a lealdade no seu trabalho, nas suas amizades, a lealdade na comunidade, em meio aos irmãos.
se você quer cultivar, se você vai cultivar a lealdade, isso requer persuasão plena. E saber que nem sempre aonde tem fumaça tem fogo. Nem sempre aonde tem fofoca tem verdade. Nem sempre aonde estão falando realmente está acontecendo. E se você quer ter fidelidade, seja em qual área for da sua vida, e de preferência em todas, porque não dá para ser leal em uma área e desleal em outra. Porque a lealdade é um espírito diferente. Então você precisa, para ter lealdade, para você ser leal, para você ter pessoas ao seu lado, leais, você precisa cultivar a transparência. Diga, transparência. Você precisa ser, como fizemos o ato profético no domingo, como esse vaso. Um vaso transparente. As pessoas precisam olhar para você e ver a transparência. Diga, eu sou um vaso transparente. Por isso, se você é fiel, se você quer um relacionamento fiel, seja transparente. A transparência cultiva a persuasão plena. Como é que eu vou ter uma persuasão plena? Como é que eu vou ser totalmente fiel a Jesus? Como é que eu vou ser totalmente fiel ao meu namorado, ao meu esposo, aos meus filhos, ao meu pastor? Como é que eu vou ser fiel? Como é que eu vou ser fiel? Tendo uma persuasão plena. E o que vai fazer nós termos uma persuasão plena? É a transparência. É quando alguém chega para você e fala, eu vi o seu marido. E você fala, eu sei. Ele falou que ia fazer isso, desse jeito, ia fazer lá, tal, não sei o que, ia sair tal hora ia voltar. Agora, se ele não fala, aí você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Se você não fala, o seu companheiro vai ficar com a pulga atrás da orelha. E aí não tem transparência, não tem 100% de lealdade. Por isso, a primeira lição é uma persuasão plena. Você tem que ser totalmente transparente. A segunda lição, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Diga, a quem devo seguir? Diga, a quem eu devo seguir? Vamos dar um exemplo aqui dentro da nossa comunidade. Eu e a pastora Carla somos pastores da igreja de Suzano. Mas sobre nós está o apóstolo Gerson. Lá em São Mateus está o pastor e a pastora. Lá no Jardim Iva está o pastor e a pastora. E o que acontece? Se eu começo a me desviar, ser desleal, você tem que seguir quem? O mais alto, a maior autoridade. Por isso, se você quer ser leal, tem que ter uma persuasão plena que vem pela transparência. Mas para você não errar o caminho, você tem que sempre seguir a autoridade maior. Porque seria muito fácil eu chegar aqui, e eu estou aqui todos os domingos, e de certa forma eu vou distorcendo a palavra. De certa forma eu vou influenciando, eu vou envenenando vocês contra o apóstolo. É muito simples fazer isso. É muito fácil. Puxa, o apóstolo já tinha que ter chegado. O que será que o apóstolo está fazendo? De forma bem sutil, eu vou colocando dúvida. Eu vou tirando a transparência. E aí com isso, eu começo a envenenar. Eu começo a manipular. Eu começo a fazer com que as pessoas não confiem no apóstolo. Com que as pessoas tenham raiva do apóstolo. Eu já vi em igrejas que têm comunidades, em que uma congregação começa a colocar a culpa tudo no apóstolo. Não tem material para os semeadores. A culpa é da igreja sede, é do apóstolo. Nós precisamos disso. Puxa, nós não temos, mas a igreja sede tem. O apóstolo tem. De forma bem sutil vai colocando a raiva, o ódio. Isso vai acontecendo nas portas,
no meio dos corredores, isso vai acontecendo no meio dos departamentos, vai acontecendo no púlpito. Então, nós temos que ter bem consciente, quem eu tenho que seguir é sempre a autoridade maior. Os obreiros, existem os obreiros responsáveis, existem os líderes, mas quem eu devo seguir? Eu devo seguir o pastor Paulo, o pastor José, lá da outra congregação? Não, só se você for de lá. Você deve seguir o seu pastor. Mas se o seu pastor desviar do caminho, se o apóstolo for para a esquerda e eu for para a direita, você vai para onde? Para onde? Tem certeza? A maioria vai para a direita, porque envenenar as pessoas é um processo. E fazer as pessoas ficarem com raiva da autoridade maior é muito fácil. Ou então ficam parados, esperando para ver o que vai acontecer. Mas você que está buscando a lealdade, 100% leal, você está sendo ensinado, doutrinado, há uma persuasão plena, há uma transparência nessa igreja. Quando há um problema, você segue o maior. Se eu parar, você segue o maior. Se eu ir para um lado errado, você segue o maior. A sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Por isso, obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, eles estão para ajudar, mas o apóstolo vai na frente, os pastores vão atrás, os presbíteros, evangelistas, obreiros e o povo. Se o apóstolo que carrega a arca for para a esquerda e algum outro pastor for para a direita, você segue a arca, você segue a autoridade maior. A terceira lição: uma pessoa leal não segura a informação. Diga comigo, uma pessoa leal não segura a informação. Está acontecendo um problema lá na igreja. Na verdade, os problemas da igreja acontecem nas casas. Porque nós sabemos que os desleais começam a fermentar nas redes sociais, começam a fermentar nas casas, vão visitar, eles começam a fermentar nas portas, dentro da igreja. E muitas vezes é aquele silencioso. Quantos assistiram o vídeo que foi mandado hoje? Né? Então veja lá no Facebook, você vai ver o vídeo, é silencioso, é aquele ninja mortal, silencioso, invisível e mortal. Então uma pessoa está sabendo o que está acontecendo. Pastor, olha, escreveram para mim lá no Facebook, lá no bate-papo, isso. Pastor, foram me visitar e falaram isso. Pastor, olha, eu não estava, mas falaram para mim que umas pessoas foram lá e falaram e fizeram isso. Diga a uma pessoa leal: não segura a informação. Pergunta, mas isso é bíblico, pastor? Aí tem pessoas que falam para mim: pastor, isso é fofoca. Isso é fofoca. Fofoca é o que os desleais estão fazendo. E quando nós sabemos que o diabo está trabalhando e nós não trabalhamos contra, nós estamos juntos com os desleais. Mas basta um pouquinho de conhecimento bíblico. O apóstolo Paulo, na Bíblia, ele recebe uma carta. Nós sabemos que a maioria dos textos do Novo Testamento são cartas. E ele recebe uma carta. E uma pessoa diz: olha, apóstolo, nós estamos tendo um problema aqui na igreja. Está acontecendo isso. Aí o apóstolo, ele responde a carta. Ele fala: olha, devido a estes problemas que os irmãos taus me relataram por intermédio de uma carta, eu vos escrevo esta carta e eu peço aos irmãos que façam isso. E quando eu chegar aí, nós conversamos e terminamos e resolvemos esse problema. O apóstolo não estava lá e de repente baixou uma revelação. Uma pessoa que sabia que algo terrível estava acontecendo dentro da igreja. Uma pessoa leal, que tem o primeiro ponto,
a persuasão plena. Uma pessoa que é transparente. Uma pessoa que segue a mais alta autoridade, ainda que o apóstolo não estava lá, mas ela seguia a mais alta autoridade. Ela não segura a informação. Ela para, ela senta, escreve uma carta e fala: apóstolo, sou eu, tal irmã, está acontecendo tal problema, tais pessoas estão fazendo isso, isso e isso, e precisamos de ajuda. Ele escreve e fala: tal pessoa me escreveu uma carta, e está falando que tais pessoas estão fazendo isso, e eu quero que vocês parem, que vocês resolvam um problema, e em breve estarei com vocês. Por isso, uma pessoa fiel, ela não segura a informação, ela não é fofoqueira, ela é leal. A quarta lição sobre lealdade: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Diga: a lealdade é um espírito, por isso ela é baseada em princípios. A deslealdade é baseada em sentimentos. Vocês lembram quando tivemos a lição sobre os estágios da deslealdade? Qual é o primeiro estágio da deslealdade? Isso. A ofensa. Os sentimentos feridos. A deslealdade é um sentimento ferido que abre uma porta para um demônio agir. Agora, a lealdade, ela não é um sentimento, ela é um espírito. É um espírito diferente que está sobre a pessoa. Por isso, a lealdade é baseada em princípios, na palavra, e não em emoções. Geralmente as pessoas olham e falam: puxa, mas sabe o que é, pastor? Eu gosto tanto deles. Sabe o que é, pastor? Eu fiquei com uma pena deles. É sentimentos, não é princípios, não é palavra, não é espírito de vida, é espírito de rebeldia. Por isso, a quarta lição é princípios. O que é certo, o que é errado. Como a igreja deve se comportar, como a igreja deve seguir, como a igreja deve fazer. Ainda há uns meses atrás, falei sobre a parte de Jesus, falando sobre a disciplina na igreja. Ensinando os apóstolos, para que nós tivéssemos disciplina na igreja. A igreja não é um amontoado de pessoas. A igreja não é um clube. A igreja tem princípios. A igreja deve seguir as orientações de Cristo. Se uma pessoa não quer mudança de vida, se uma pessoa não quer transformação, se uma pessoa está perturbando, se uma pessoa está prejudicando os irmãos, se uma pessoa está prejudicando as famílias, ela deve ser ensinada, corrigida, ela deve ser corrigida diante de testemunhas e, por último, deve ser colocada para fora. Caso não haja correção, em último caso, deve ser colocada para fora. Por isso, a lealdade é princípios e não emoções. Algumas vezes vi muitos rebeldes conversarem com o apóstolo e virem pedir perdão para o apóstolo. Mas toda vez que eles vieram pedir perdão para o apóstolo não deu uma segunda chance. Porque nós não podemos errar duas vezes. Porque quando erramos pela segunda vez, prejudicamos a igreja. Então, eles até pediam perdão, mas vamos continuar do jeito que estamos, cada um no seu caminho. Quantos o apóstolo ajudou a seguir a sua vida, a ter o seu ministério, mas não cometeu o mesmo erro? Porque lealdade não é emoções, é princípios. A quinta lição: a lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizades. Diga: a lealdade é cara. Mas a vantagem é que ela tem muitas recompensas. Então a lealdade, ela vai custar relacionamentos e amizades. Uma amizade
que não valia a pena. Quantos de nós vamos seguindo com amizades que não valem a pena? Eu gosto muito do texto que coloco no Facebook que fala: Deus, Ele falou para que nós, Jesus nos ensinou, para que orássemos pelos nossos inimigos, não para sermos amigos. Quando eu oro pelo meu inimigo, Deus me abençoa, Deus me santifica, toda raiva, todo ódio sai. Deus fala para orarmos pelos nossos inimigos. Mas Ele não fala para nós sermos amigos dos nossos inimigos. Ele não fala, seja amigo do mundo. Até mais, como vimos no domingo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso, a lealdade vai requerer algo. Ela custa, ela é cara. Muitas vezes perdemos, muitas vezes temos que sacrificar relacionamentos. Quando nós vemos aqui a história de Davi, nós vemos que Jonas, ele teve que perder alguns relacionamentos, inclusive com o seu próprio pai. Sabendo que o seu pai tinha se desviado, ele apoiava Davi, ele protegia Davi. Por isso, se você realmente quer ser leal, saiba que ela vai custar amizade. Mas pastor, nós nos conhecíamos há 15 anos. Amém. Saul era pai de Jonas. A lealdade muitas vezes requer amizades, muitas vezes de amigos, de parentes, do pai, da mãe. Por isso, a lealdade é cara. Uma amizade que não vale a pena mantê-la e pagar o preço da deslealdade. Por isso, para que haja uma lealdade 100%, muitas vezes temos que sacrificar amigos. Os amigos do mundo, os amigos indiferentes, os amigos rebeldes, os amigos desleais. Por isso, se você está tendo que sacrificar algum amigo. Gente, isso daqui eu ministro há muito tempo sobre lealdade e deslealdade. Há muito tempo. E vira e mexe, tem alguma coisa, uma pitada de lealdade, deslealdade nas mensagens. Eu lembro até que na festa do aniversário da igreja eu falei sobre os 3 conselhos de Davi a Salomão. Eu falei, limpe o seu Facebook, limpe as suas redes sociais, quebre este vínculo. A lealdade é cara, mas quantas vezes nós vamos pagando o preço da deslealdade e corremos o risco de estarmos juntos com Absalão, como os 200 homens simples de coração que foram mortos. E nós vamos mantendo a amizade, vamos mantendo. Eu vou te falar uma coisa, muitos obreiros perderam a oportunidade de sacrificarem amizades antes de eu ter colocado um ponto final entre você e eu. Porque eu falei, aqui é o ponto final. Desleal comigo não anda. Rebelde comigo não anda. Eu ensinei. E você já deveria ter feito isso antes. Mas aqui é o ponto final, porque não é você, mas agora sou eu. Porque se você for amigo do desleal, você é meu inimigo. Da mesma forma que se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Então, quantos obreiros perderam a oportunidade de se mostrarem leais, de estarem do lado da certeza, deixarem a emoção, se posicionarem com princípios para serem abençoados. Mas até que teve um dia que eu falei, a partir de agora, os rebeldes não fazem mais parte da minha vida e do meu ministério. Os inimigos sempre teremos, mas a questão é que eles nunca mais estarão dentro, só da parte de fora. Jesus teve inimigos, Jesus teve traidores, e ele era um apóstolo. Os maiores traidores são aqueles que estão próximos, que estão dentro. Mas a grande estratégia é colocar ele para fora. É quebrar a ligação, o relacionamento, a intimidade. Não dar informação para fora da minha vida, para fora do meu ministério. E eu tive que sacrificar. Ela custou relacionamentos e amizades. A 6ª lição, a lealdade pode lhe custar coisas físicas. Eu fico olhando para
para Moisés, Moisés podia ficar bem quietinho no canto dele. Ele até tentou, mas Deus ficou irado com ele e falou: ou você faz ou você faz. Tem coisas que Deus não vai levantar outro não. Quando ele começa a se justificar, eu não sei falar, manda outro. A Bíblia fala que Deus tirou e acabou a conversa. Mas eu fico pensando que quantas vezes é conivente para nós ficarmos quietinhos no nosso canto. Você fica imaginando a vida de Moisés. Moisés não seria faraó. Ele não era o sucessor do trono, mas ele seria um grande príncipe. O mundo chama ele de príncipe. Muitas vezes nós perdemos amigos, temos que sacrificar amizades, parentes, mas muitas vezes temos que sacrificar também muitos bens. Imagine a riqueza, imagine a maior potência, imagine você ser hoje um ministro nos Estados Unidos, na Suíça, em países ricos, na Holanda, na Alemanha. Imagine você ser um primeiro-ministro. Moisés podia ficar bem quietinho e não ser o maior faraó, mas ele poderia ser um príncipe. Ele tinha muito conforto, ele tinha muita riqueza, ele podia comprar o que ele quisesse. Mas a lealdade, muitas vezes, custa relacionamentos e custa coisas físicas. Eu já contei várias vezes alguns testemunhos, ou simplesmente citei. Quantas vezes eu e a pastora Carla ficamos: puxa, vamos deixar para comprar o sofá da próxima vez. Vamos pagar para tal pessoa ir para um encontro. Vamos pagar para tal discípulo ir para um acampamento. Vamos pagar para tal pessoa ir para um congresso. Muitas vezes a lealdade, ela custa bens. Tanto é que quando eu mudei, agora 1 ano atrás, a primeira coisa que eu falei para a pastora, eu falei assim: olha, eu não sei o que a gente vai comprar, o que a gente vai ter condição ou não, mas eu quero comprar um sofá especial, retrátil. As meninas até falavam: o pai está apaixonado pelo sofá. E elas davam risada. Porque eu sei quanto tempo eu tive que sacrificar bens, sacrificar um sofá para abençoar uma pessoa, para ser leal a uma pessoa. Por isso pode ter certeza, muitas vezes você, para ser fiel, você vai ter que sacrificar bens. Outra vez falei do carro, quando fiz o ato profético aqui da oferta, falei do carro. E entreguei ofertas para ministérios, ofertas de honra, ofertas de atos proféticos. A lealdade sempre vai te custar algo. Se ela não está te custando algo, é porque ainda não é lealdade e não há uma persuasão plena. Acho que a maioria já sabe também. Passei em concurso público. Hoje o sonho da maioria é passar em concurso público. Passei em concurso público, uma das melhores notas, estava numa posição muito boa e tive que renunciar, porque Deus falou: eu não quero que você seja um concursado, eu estou te chamando para a minha obra. E há 10 anos atrás, eu tive que renunciar a um bom trabalho, e mais do que um bom trabalho, muitas garantias, por isso sempre vai te custar algo, sempre vai te custar algo. Este ano tem sido o ano em que Deus tem trabalhado, tem me peneirado de todos os jeitos. Tudo que você imaginar que poderia ter acontecido, aconteceu esse ano. Deus tem pedido para que eu deixe a loja, Deus tem pedido muitas coisas, e é na hora da lealdade. Eu não estou ministrando esta série de mensagens à toa. Já há meses atrás Deus já tinha falado. E eu acredito que é muito mais para mim e para quem quer. E para quem quer aprender. Porque eu sei que o que vai fazer a diferença na minha vida, em todas as áreas, em especial no ministério, vai ser a minha lealdade. Por isso, eu estou sempre lutando para ter uma lealdade plena. Eu tenho que estar sempre persuadido, estar sempre me persuadindo para uma lealdade plena. Eu estou sempre buscando uma lealdade para com a mais alta autoridade. Eu estou sempre buscando não segurar a informação. Um ano difícil, onde as informações e as estratégias de guerra espirituais foram fundamentais. Eu estou sempre buscando não viver emoções, baseado nas emoções,
estou cansado, estou dodói, estou magoado. Ah, mas fizeram isso comigo, mas fizeram isso com aquele. Estou sempre baseado nos princípios, na palavra. E você também deve buscar, como nós temos vivido, sacrificar amizades, relacionamentos. A lealdade custa, e muitas vezes custa caro, e custa bens materiais. Hoje, nós estamos vendo e a maioria está no mercado fazendo compras. Comida, preparando banquetes, comprando amigo secreto, presentes. Mas eu acredito que a maioria deles não vai separar uma oferta que seja maior do que o banquete que ele está dando para as pessoas. Eu acredito que ele não vai separar uma oferta que seja no mínimo igual em valores para o presente do amigo secreto que estão dando. Então a lealdade, ela custa relacionamentos, ela custa bens materiais. Como eu falei, Moisés poderia ficar muito bem no palácio. Mas ele foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, teve muitos problemas, muita fofoca, muita murmuração, se levantaram contra a mulher dele, o casamento dele, que ele não podia casar, que isso não era certo, que ele não era um líder de verdade, que era melhor ter ficado no deserto, morrer no deserto, que era melhor voltar para o Egito. Mas os benefícios da lealdade, elas ultrapassam o nosso entendimento normal, humano. E o sétimo ponto, para encerrarmos, a lealdade requer análise. Diga comigo, a lealdade requer análise. Esse é o ponto que todo mundo gosta. Quando eu falo que a lealdade requer persuasão plena, e persuasão plena significa ter conhecimento, ter sabedoria, ter ensinamento, estar falando sobre isso. A pior coisa é falar sobre lealdade, porque a pessoa já acha que está atacando ela. Acha que já está querendo dizer que ela é rebelde. Então é algo que não se pode falar. Mas se você quer uma lealdade de verdade, você precisa de uma persuasão plena. Então você precisa de palavra, você precisa de persuasão, você precisa de mensagem, você precisa de ensinamento, você precisa ser lembrado, você precisa meditar sobre isso. Persuasão plena, por intermédio da transparência. Você precisa seguir a mais alta autoridade. Eu fico abismado quando as pessoas seguem uma pessoa qualquer da igreja, ao invés de seguir os líderes. Ah, mas é que tal pessoa falou isso, pastor. Mas você sabe se é verdade ou não? Ah, mas tal pessoa falou. E a gente vai seguindo as ideias. Vai seguindo as ideias. Não, tal pessoa está certa. Então falar de lealdade é falar de seguir a autoridade mais alta. Sabe, é de não ser um fofoqueiro, mas estar com a informação e não segurar a informação. É viver os princípios, é ter um custo para isso. Porque as pessoas vão chamar você de puxa-saco, vão chamar você de tudo quanto é coisa, você é bobo, vai te custar muitas coisas. Mas quando chega no ponto da análise, aí todo mundo gosta. Vocês vão ver que vocês vão gostar, eu também gosto também. A primeira coisa é, a lealdade requer análise. E no primeiro ponto, analise o passado. Por exemplo, o meu discipulador, o meu pastor é o apóstolo Gerson. E para que eu seja leal a ele, eu tenho que analisar o passado dele. Quem ele era, o que ele fez, como foi a sua conversão, como foi o seu treinamento, como foi a unção para ser pastor. Eu vou analisar o passado dele. Eu vou analisar a história dele. Eu vou analisar os frutos dele. E quando nós analisamos o passado, eu, no meu caso, encontro um apóstolo que é apaixonado por almas. Um homem que é inteligente, que é estrategista, que está trabalhando para avançar e criar bases para uma comunidade e para que um sistema seja implantado, para que o reino seja implantado e para que haja crescimento. Então, quando eu analiso o passado do meu discipulador, do meu pastor, o apóstolo Gerson, a mesma coisa você vai analisar o passado.
Você vai analisar o passado do seu namorado? Você vai analisar o passado do seu pastor? Então, para que haja... Uma das coisas que temos que saber é analisar o passado. Tem pessoas que receberam tantas orações, tantas palavras proféticas, houve tantas bênçãos e transformação na vida das pessoas, mas às vezes por causa de uma palavra, de alguma coisa, ela deixa de ser leal. Então analisar o passado é importante. Como eu faço aqui, analiso algumas pessoas que estão aqui desde o começo da igreja. Desde o começo, antes de mim. Então eu analiso o passado, as lutas que tiveram, as vitórias que tiveram, as transformações que tiveram. Então, para que eu seja leal, para que haja lealdade, eu tenho que analisar o passado. Porque eu tenho que ser leal, e eu tenho que andar com os leais. Por exemplo, ninguém sobe aqui de outra igreja sem eu conhecer o passado. E nesses dias ia ter um cantor aí, não sei o quê, ia ter, não sei o quê. Vamos olhar o passado. Ele se rebelou contra o pastor dele, saiu da igreja em rebeldia, brigou com todo mundo, abriu o ministério dele. Abriu a igreja do jeito errado, em rebeldia. Então, analisei o passado, não serve. Eu não vou dar porcaria para as pessoas. Então é fácil, analisando o passado. Segundo ponto, analise o indivíduo em questão. Analise a pessoa em questão, não só o passado, mas analise a pessoa, o indivíduo. Veja a vida dele, não só no passado, mas ele como pessoa. Porque você pode não gostar do meu corte de cabelo, você pode não gostar da barba, você pode não gostar do jeito que eu faço, que eu falo, mas é gostar. Você pode não gostar, é apenas gosto. E o que importa é a essência, é o indivíduo em questão. Terceiro ponto, analisar a forma das palavras que você tem ouvido. Seu pastor está pregando a coisa certa? Ele prega a sua opinião ou a palavra de Deus? Hoje nós sabemos que a coisa mais fácil para agradar as pessoas é pregar aquilo que não é bíblico. Por isso analise o passado, analise o indivíduo, analise a mensagem. O que você tem ouvido está fora da palavra de Deus? E o último, analise a palavra de Deus. São 7 lições. São 7 princípios. São 7 lições. São 7 princípios da palavra de Deus. Para você ser, para você se relacionar, e para você sacrificar, e para que seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade.